Bom, boa noite a todos os cidadãos niteroenses que estão hoje aqui na audiência pública, as autoridades municipais, do Executivo, na pessoa do vice-prefeito Axel Grael, aos demais vereadores, aos que nos assistem pela TV Câmara. Bom, alguns questionamentos com relação à Transoceânica. Em primeira votação, na semana passada aqui na casa, eu votei contra a mensagem enviada pelo Executivo, por entender que as informações fornecidas ainda não seriam suficientes para a gente poder aprovar um empréstimo que irá impactar o orçamento do município, como bem disse o secretário Barbeiro, ao longo dos anos, em mais de R$1 bilhão. Eu vou me ater aqui na minha fala ainda à questão do impacto com alguns questionamentos. Mas primeiro, uma questão política que eu acho relevante, que eu levantei na votação e que eu vou levantar de novo na audiência pública, que eu vou levantar sempre com relação a essa questão. A população de Niterói, durante a campanha eleitoral, entendeu que esse seria um dinheiro a fundo perdido. O governo federal daria esse dinheiro para a cidade de Niterói. Eu entendi isso, milhares de cidadãos niteroenses entenderam isso, e aí a gente recebe na Câmara um pedido de empréstimo de R$300 milhões, que vai impactar e muito o orçamento da cidade. Então esse é o primeiro ponto político que eu acho importante colocar aqui. O que foi passado durante a campanha eleitoral não foi isso. Segundo, as próprias autoridades municipais dizem que nós estamos devendo R$600 milhões. Se nós estamos devendo R$600 milhões, é viável, é factível do ponto de vista da saúde financeira do município de Niterói pedir um empréstimo de mais R$300 milhões que impactará em mais de R$1 bilhão? Isso é um questionamento. Por quê? Se a gente está devendo R$600 milhões, não é lógico que a gente pense no empréstimo. Ou a gente não está devendo, ou a gente está com um pensamento muito equivocado. Porque isso vai impactar ao longo dos próximos 20 anos. Curiosamente, começando a cobrar quando o mandato do prefeito terminar, mas eu tenho certeza que isso é só detalhe, né? Um outro questionamento importante. Diário Oficial do dia 14 de agosto de 2012, publicado um contrato entre a Emusa e um consórcio chamado Via Oceânica para a construção do túnel Charitas-Cafubá, com pedágio. E aí, eu sou defensor do túnel sem pedágio. Eu acho um absurdo ser pedágio. Se eu fosse vereador na época que a gente votou essa matéria, eu votaria diferentemente do prefeito de Niterói, hoje, que votou pelo pedágio. Eu votaria contra o pedágio. Mas, tá lá. E aí, como a gente vai fazer para revogar esse contrato? Porque é muito bom chegar aqui e falar, não vai ter pedágio. Pergunta concreta. A prefeitura já procurou os responsáveis desse consórcio? Eles já se pronunciaram? Eles já concordaram com isso? Qual é a indenização que a gente deve pagar a eles se já houve investimento? Quanto é o valor dessa indenização? De onde vem esse dinheiro? Perguntas concretas. Senão a gente aprova o empréstimo. Chega lá na frente, a empresa que ganhou essa licitação não concorda. Entra na justiça, ganha. A prefeitura perde. Aí a gente tem um empréstimo e um pedágio. Pega o lado ruim das duas coisas. Então é esse um segundo ponto que eu gostaria de levantar, fazendo as indagações com relação ao consórcio Via Oceânica. E aí eu queria solicitar cópia desse contrato da prefeitura, desse contrato entre a prefeitura e o consórcio, para a gente poder saber qual é a cláusula, qual é o termo para poder romper esse contrato, e exatamente para ver isso, os valores e quem pagará eles. Segundo, com relação aos custos apresentados, o traçado desse BRT de 168 milhões, na verdade ele já está feito, né? A prefeitura não vai abrir nada, não vai, tirando o túnel, né? Você tem 120 milhões do túnel, 168 milhões do BRT. Em que se baseia esses 168 milhões do BRT? Porque a estrada já está pronta, é só um reordenamento, já está tudo ali. As desapropriações não estão nesse valor, são pagas à parte. Então eu não sou engenheiro, não sei se estou falando aqui uma grande bobagem, mas me parece um valor muito caro para uma via que já existe, que parece que não será alargada ou se será em poucos pontos. Então, qual é a base do valor dos 168 milhões? E os 4,2 milhões de projeto, que também me parece equivocado a gente aprovar um empréstimo de R$300 milhões, cujo projeto será feito com esses 4,2 milhões,
sem ter esse projeto. Por que a prefeitura não faz o projeto com recursos próprios, se aí se considerar super viável o túnel, a gente faz o empréstimo depois? Né? Porque a Transoceânica me parece uma obra importante para a cidade de Niterói. Eu sou morador da região oceânica e eu sei o que é tentar sair da região todo dia de manhã, 7 horas da manhã, e pegar aquela parte ali do Parque da Colina totalmente engarrafada, tipo 1 hora ali. Né? Eu sei o que é isso, é uma obra importante. Eu não estou aqui me colocando como uma obra. Mas eu acho que a responsabilidade de um vereador da cidade de Niterói é fazer esses questionamentos. Porque isso é algo que vai impactar a cidade de Niterói nos próximos 20 anos. Um questionamento com relação ao empréstimo. No estudo de impacto enviado para casa, o valor dos juros pagos ao longo de 20 anos é de 246 milhões de reais. Ora, a mensagem fala que são 6% de taxa de juros ao ano, meio por cento ao mês. O que dá em 20 anos, fazendo uma conta rápida, sem contar juros sobre juros, 120%. 120% de 292 milhões deve dar, Paulo, você que é bom em matemática, uns 340 milhões. Né? E o valor do impacto de juros que a gente vai pagar está só 240 milhões. Eu queria só entender essa conta, realmente não é minha especialidade, mas queria entender por que na minha cabeça tem uma discrepância de 100 milhões de reais que é tão evidente numa conta tão simples. E aí eu que tenho no secretário Barbeiro, já reconheci isso de público, para mim um dos melhores secretários do município hoje, já falei da sua competência, e queria fazer esse questionamento, porque os juros enviados para a gente está 240 milhões de reais de juros, o impacto total de aproximadamente 1 bilhão de reais, de juros 240 milhões. Né? Se você botar 120% sem juros sobre juros, que vai contar, sem juros sobre juros já dá uns 340 milhões, então queria entender essa discrepância. A questão da saúde financeira do município, se realmente não vai impactar, porque a gente já está devendo 600 milhões, segundo o governo municipal. E por fim, um último questionamento. Pelo que eu entendi, e a gente já tinha visto essa apresentação, quando o vice-prefeito, na época o prefeito em exercício, veio aqui apresentá-la para a gente, para dar certo a Transoceânica, tem que ter catamarã popular nas charetas. Eu acho que é essa a lógica. E aí, como fazer isso? A mesma coisa de como romper o contrato com quem já ganhou a licitação. Que é muito bom chegar aqui e falar, não tem pedágio, tem que ter catamarã popular. Mas como é que a gente vai chegar nisso? Porque hoje as barcas SA já não cumprem com o que ela tem que cumprir, com as obrigações contratuais dela. Isso não está no contrato, ela vai cumprir como? Como a Prefeitura de Niterói vai fazer com que as barcas coloquem ali um catamarã social? E aí tem questão ambiental, tem uma série de outras questões. Mas como a gente vai fazer as barcas SA cumprirem isso que é tão fundamental? Eu já encerro, vereador. Então são esses os questionamentos. Eu quero deixar bem claro aqui, fomos 4 os vereadores que votaram não na primeira discussão à tentativa de empréstimo. E nenhum dos 4, e eu fico tranquilo em falar por mim, pelo Renatinho, pelo Paulo e pelo Henrique, que votaram contra por entender que é um projeto ruim para a cidade. Nós votamos contra por entender que o governo ainda não deu subsídio suficiente para demonstrar a capacidade financeira do município de obter esse empréstimo e a capacidade dele, governo, de cumprir com essas espécies de contrapartidas, de romper com o contrato, de ter barcas a preço mais barato. A gente ainda não teve o subsídio necessário para ver que essas coisas se concretizariam. Por isso, voto não. Então, não é para sair falando por aí que a oposição é contra o túnel, que a oposição é contra não ter o pedágio no túnel, que isso vai ser de uma desonestidade intelectual muito grande. O que a gente quer, o que eu quero como vereador, é entender que isso daqui tem uma viabilidade financeira para a cidade de Niterói e que não vai ser um projeto que vai gerar um custo elevadíssimo ao longo dos próximos 20 anos, sem fazer com que o trânsito da cidade efetivamente melhore, que é um desejo que tenho certeza todos nós nesse plenário partilhamos. Então essas são as indagações que ficam e agradeço a vereadora, agradeço a todos. Obrigado. Obrigado, vereador Bruno Lessa. Eu queria fazer uma